O Observatório de Saúde Mental da UFRN, vinculado ao Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva, NESC, tem o prazer de recebê-los para participar da sessão solene de encerramento, de abertura deste seminário. Este projeto contemplou 300 alunos, entre gestores e profissionais dos setores de saúde, assistência social, educação, área jurídica, segurança pública, ciências sociais, pesquisadores e bolsistas de pesquisa da área. Financiado pela Secretaria de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça, Senad, o projeto contou com o apoio de várias instituições parceiras, entre elas a Secretaria de Saúde do RN, a CESAP, Secretaria Municipal de Saúde de Natal, Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, SENTAS, Ministério Público do RN, Projeto Redes, Fiocruz, sob a coordenação do professor Dr. Maurício Roberto Campelo de Macedo. A gente vai chamar para compor a mesa o professor Maurício Roberto Campelo de Macedo. O professor Dr. Cipriano Maia de Vasconcelos, coordenador do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva da UFRN, órgão ao qual está vinculado ao OBSAM, Observatório de Saúde Mental, que vai saudar os participantes. Passo a palavra para o doutor Maurício. Ah? Sim. Gente, é porque eu tenho muita experiência, sabe? Vamos chamar para compor a mesa a senhora Maria Leucia Teixeira Duarte, articuladora do projeto Redes Fiocruz Senad para o município de Natal, neste ato representando a coordenadora desse projeto da região Nordeste, senhora Melissa Azevedo. Chamamos também para compor a mesa a doutora Ana Eloá Cerqueira, coordenadora de saúde mental da CESAP. Também chamamos a senhora Sandra Angélica Pereira Santiago, promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude do Ministério Público. Tem um representante da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social também presente, da SENTAS. E o Zamar não está presente. E também convidamos a senhora doutora Silvana Barros Maia, coordenadora de saúde mental de Natal. Passo a palavra para o coordenador, o senhor professor doutor Cipriano. Meu bom dia, então, a todos e todas presentes. Saudar a participação de todos vocês nesse evento. Saudar todos os integrantes aqui da mesa, representantes institucionais, o professor Antônio Neri, que vai ser o nosso palestrante, e dizer da importância desse momento, né? Nós chegamos aqui após uma caminhada de todos vocês, num processo formativo da maior relevância, visto que vocês estão concluindo uma qualificação para lidar com um dos problemas talvez mais candentes do nosso tempo, né? De como lidar de forma qualificada, competente com os usuários de drogas, né? Que afetam a vida das pessoas, das famílias, numa perspectiva de respeito aos direitos humanos, né? Diferentemente do que a gente vê, principalmente difundido nas mídias sociais, de formas de considerar o usuário, né, como alguém destituído de direitos, de cidadania, né, e que, inclusive, justifica o extermínio de muitos jovens, né? Eu acho que é importante a gente refletir sobre isso nesse momento, destacar a importância dessa iniciativa, né, cabeçada pelo professor Maurício, pelo o Observatório de Saúde Mental, como integrante do núcleo, que reflete o compromisso da universidade também com a qualificação da cidadania, com a formação de pessoal, mas o mais significativo desta iniciativa é
tanto o apoio institucional do conjunto das instituições parceiras, né, aqui representadas na mesa, mas o caráter de atuação intersetorial que essa iniciativa propicia. E nós sabemos que, para enfrentarmos os problemas da complexidade da vida em sociedade, a articulação intersetorial, a cooperação, a parceria é fundamental para que a gente possa produzir resultados significativos. E creio que a própria vivência de todos vocês na formação foi um estímulo a essa interação, a interlocução, ao diálogo, a possibilidade de construir cooperação também nos espaços onde vocês atuam nos municípios, né? E isso eu acho que é extremamente relevante. E, portanto, fica o desafio para todos vocês para que esta formação não se encerre aqui, mas que ela tenha continuidade no cotidiano de trabalho de vocês, na perspectiva de educação permanente e, principalmente, nesse aprendizado colaborativo entre todos aqueles que atuam em políticas sociais voltadas para a construção, né, da cidadania, o respeito ao usuário, a construção de perspectiva de direitos humanos. Então, é um desafio extremamente significativo e, ao fim, parabenizar todos aqueles que chegaram aqui, para que vocês possam realmente, ao sair mais qualificados, saírem também motivados para essa ação. E, com isso, agradecer toda a cooperação, a colaboração de todas as instituições parceiras da iniciativa. E parabenizar o professor Maurício por ter conduzido tão bem todo esse processo. E deixar claro que esta é apenas uma das iniciativas do Observatório, das ações do NESC, de apoio ao SUS, às políticas sociais, né, sempre atuando em parceria, e que esse compromisso ele se mantém da gente continuar desenvolvendo projetos de semelhante teor. Muito obrigado. Passamos a palavra agora para o professor Maurício Macedo. Muito bem. Bom dia a todos e todas. Gostaria, em primeiro lugar, de saudar a todos os alunos que aqui estão presentes, pessoas de várias instituições que foram convidadas a participar, né? E essa mesa que está muito bem representada no sentido da articulação intersetorial que houve durante todo o processo, desde a construção desse projeto até o seu desenvolvimento e o seu encerramento, que acontece hoje. Agradecer especialmente ao professor Cipriano, né, na figura de coordenador do NESC, pelo apoio que o Núcleo tem dado ao Observatório durante todo o período das suas realizações. Muito bem. O nome do projeto chama-se Qualificação para o Cuidado no âmbito das redes de atenção em situações de uso, abuso de álcool e outras drogas. Um nome assim um pouco grande, né? Mas que tenta sintetizar um pouco do espírito do que a gente queria fazer quando a Senad nos provocou a desenvolver um curso aqui, um projeto dessa natureza. O primeiro projeto foi realizado ainda em 2013, né, e foi sob a coordenação da professora Jacileide Guimarães, que está aqui entre nós, não sei onde ela está, ali. A professora Jacileide Guimarães foi que coordenou esse projeto. Naquele momento ainda era realmente uma proposta da Senad para a gente, né? E foi um grande desafio. Eu trabalhei junto com ela como o vice-coordenador do projeto e a gente começou a entrar em contato com essa problemática de uma forma um pouco mais profunda. E aí nós descobrimos alguns problemas, né, algumas questões que nos motivaram para elaborar o segundo projeto, que foi esse que vocês participaram. Entre essas questões, a gente começou a verificar o crescimento exponencial desses problemas, algumas vezes um crescimento real, algumas vezes um crescimento
vamos dizer, apresentado de forma muito substantiva através das mídias, né, dando uma ênfase muito forte, sobretudo a sua articulação com a criminalidade, com a violência, enfim, com a periculosidade que essas pessoas poderiam representar para a sociedade. E isso tudo chamava muita atenção. Isso começava a aparecer de uma forma muito dramática pela imprensa, sobretudo. A segunda questão é que esses problemas eles se agudizavam num contexto que era um contexto de mudanças profundas nas sociedades, sobretudo nas sociedades ocidentais contemporâneas, né? E que refletia uma crise profunda, né, ética, cultural e política, e que nos colocava diante de grandes incertezas, insegurança e desamparo. Eu acho que isso é uma questão que o professor Nery sempre fala, né, quando ele está fazendo suas palestras, suas aulas, né, e também nos seus artigos, nos livros que escreveu. Provavelmente ele vai falar alguma coisa sobre isso durante a sua conferência, né? A outra coisa, esse negócio é muito rápido, dentro desse contexto, é a cultura do imediatismo, do consumismo, da busca do prazer a qualquer custo, do individualismo, e que isso tudo que permeia o universo de todos resulta num vazio existencial que a gente tem chamado de um mal-estar da contemporaneidade, parafraseando um pouco o que Freud falava no início do século XX, em 1910, especificamente, quando ele lança o livro dele, não é, O Mal-Estar da Civilização. Diante desse vazio, as pessoas buscam soluções rápidas, soluções artificiais, como, por exemplo, entre outras, o uso abusivo de drogas, né, e que vão crescer nesse contexto, justamente porque ele reforça algumas outras determinantes que já existem na biografia individual de cada um, né? Outra coisa é que, se você está diante de um contexto dessa natureza, se você está diante de problemas que dizem respeito à pessoa, né, à sua família, ao seu entorno, se você, quando entra numa situação dessas, você encontra dificuldades técnicas e de conhecimento para os profissionais, a situação se agudiza. E aí nós vamos ter essas dificuldades que os profissionais têm para atender as demandas que as pessoas fazem, que as famílias fazem, não é? E as pessoas têm dificuldades para acolher, dificuldades para compreender o problema, que é um problema muito complexo, não é? Dificuldade de saber como lidar, as pessoas têm medo, têm preconceito em relação ao problema, e o que surge aí é uma grande cultura de estigmatização, preconceito e exclusão social. Há poucos dias eu vi, dentro de um grupo que eu participo, Intercambiantes, saiu um depoimento de um psiquiatra que foi colocado lá, que ele estava reclamando da atual situação, né, de pessoas que usavam drogas, que eram doentes mentais e que estavam soltos por aí, né, graças a essa reforma psiquiátrica que fizeram, graças a esse comportamento permissivo de profissionais da saúde mental. Precisamos acabar com isso, pegar esse povo todo e trancafiar novamente dentro dos manicômios. Essa é a solução para a gente acabar com esse problema todo que está acontecendo, a gente vendo nossos filhos, nossas famílias sendo vítimas da violência. É impressionante como um depoimento desse sai ainda em pleno século XXI, quando no mundo inteiro, né, apesar dos retrocessos civilizacionais que estão acontecendo, inclusive no mundo inteiro, né, mas esse tipo de discurso você não vê mais.
né? É uma coisa que realmente... E o que deixava pasmo é que esse professor era um professor universitário, uma pessoa que forma, né, médicos, era professor de uma faculdade de medicina. Então, é uma cultura que ainda existe, ainda permanece, ainda tem resquícios, né, muito sólidos, né, dentro de todas as classes sociais. E que clama pela exclusão social dessas pessoas. Né, como o professor Cipriano falou, esse curso, o NESC, o Observatório, ele se engaja num outro tipo de perspectiva. A gente não quer a exclusão social, a gente não quer o preconceito, a gente quer dizer não a tudo isso. A gente quer emancipação, a gente quer direitos, a gente quer respeito aos direitos humanos. E eu acho que isso foi uma mensagem que, de uma certa forma, conseguimos passar bem para vocês. A outra coisa é que existia também, a gente percebeu, que era uma coisa muito mencionada pelos alunos, né, da primeira turma, né, Jacleide, que havia falta de resolutividade e de integração entre as redes de atenção, havia falta de uma política efetiva, havia uma política, mas não uma política efetiva, voltada para contemplar essa problemática na sua complexidade. Em geral, eram soluções fáceis. Eram soluções repressivas, eram soluções simples, né, que fragmentavam o ser humano nas suas diversas características. Ou ele era biológico, ou ele era psicológico, ou ele era social, mas era tudo fragmentado. O que a gente queria era uma percepção mais holística, mais integrada, e isso só seria possível através dessa grande articulação intersetorial que a gente tentou fazer. Então, como foi esse projeto? Foi um projeto que partiu da necessidade de dar um primeiro passo na qualificação desse cuidado prestado pelos profissionais. Foi isso que a gente tentou fazer. Era um curso curto, de 60 horas, não é? Mas que tentava dar conta das principais questões do campo, não é? E tentando envolver os profissionais dos diversos setores que tinham contato, que tinham responsabilidades com as populações em situação de risco e vulnerabilidade. Foram um curso para 8 turmas de 50 alunos, com 60 horas aula. Portanto, a gente previa, e foram inscritos 400 alunos. Na verdade, só 300 foram aprovados ao final, né, afinal, na universidade tem os critérios, né, para a gente poder aprovar as pessoas. Esses 300 eram gestores ou profissionais dos diversos setores. Setor saúde, setor assistência social, setor educação, a área jurídica, a área de segurança pública, pesquisadores e, inclusive, bolsistas de pesquisa que eram ligados à área, a maioria bolsistas do próprio Observatório de Saúde Mental, mas também de outras bases de pesquisa. E o projeto foi financiado pela Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, a SENAD, do Ministério da Justiça, e contou com o apoio de várias instituições parceiras que constam aqui nessa mesa, né, que é, em primeiro lugar, a CESAP, né, a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, o Ministério Público do Rio Grande do Norte, o Projeto Redes, que é ligado à Fiocruz e ao Ministério também da Justiça, a Secretaria Municipal de Saúde Natal, era parceira nossa, e a Centas Natal. Infelizmente, a nossa convidada não pôde ou não conseguiu chegar a tempo, né, que é a Secretaria de Trabalho e Assistência Social, representando o sistema SUAS. Né? A gente teria o sistema SUAS e os outros setores envolvidos. Além disso, o projeto não se resumia somente a um curso. Ele tinha também um projeto de pesquisa incluído. Nesse projeto de pesquisa, a gente pretendia justamente conhecer, a partir dessa clientela tão diversificada, né,
a problemática relativa ao uso e ao abuso, à dependência, enfim, do álcool e das outras drogas, que nos desse elementos para subsidiar a elaboração de propostas de educação permanente, que é isso que a gente quer, partindo daqueles que estão envolvidos diretamente com a problemática. Então, ao escutar vocês, a gente teria uma ideia de como fazer propostas para esse tipo de problema. Primeira parte da pesquisa já foi feita, nós mandamos um questionário, a maioria preencheu, mandou de volta, a gente já está tabulando os dados, está processando, e identificamos, inclusive, algumas coisas já, embora ainda esteja numa fase inicial, mas já algumas coisas se ressaltavam muito. Só em ler, mesmo sem a fase da análise estar concluída, a gente via que se falava muito de necessidade de capacitação para os profissionais. Durante o próprio curso, quando a gente ia fazer a avaliação, a professora Jacileide era quem fazia a avaliação ao final de cada módulo, e todos diziam, professora, está sendo ótimo, estamos gostando, foi realmente, nos deu muito prazer de saber que as pessoas estavam gostando, mas é muito curto. Só 60 horas é muito curto, a gente precisava de mais, a gente queria que vocês fizessem mais cursos, que o NESC e o Observatório criassem novas iniciativas de capacitação. Então, essa foi uma das questões mais batidas que apareceu na pesquisa de uma forma muito presente. A outra é que as pessoas falavam sempre de que a grande parte dos profissionais, não eles que estavam respondendo, é evidente que fizeram o curso, mas que existia um grande número de profissionais que tinham preconceito, tinham medo de lidar com as pessoas, tanto as pessoas que tinham transtornos mentais, mas, sobretudo, aquelas que eram usuários de substâncias psicoativas, que essas pessoas, os profissionais, não conhecem as políticas de saúde mental, nem as políticas de álcool e outras drogas, e que muitos profissionais não têm nem ideia do que seja uma rede de atenção integral, que é um princípio básico que está consolidado no SUS e que está consolidado hoje enquanto rede intersetorial. Algumas propostas que surgiram de políticas, todas passam um pouco por esse tipo de viés. A segunda fase da pesquisa está sendo realizada hoje. Acho que todos vocês, quando passaram lá, tinham questionário para vocês preencherem. A Zenilda falou aqui para vocês que os bolsistas do observatório vão ficar circulando para ficar recebendo os questionários preenchidos. Isso é muito importante, eu quero ressaltar. Muito importante. Por quê? Porque essa segunda fase da pesquisa é mais centrada na problemática do álcool e outras drogas, e que é o que mais nos interessa saber aqui. Certo? Então, a gente, além de saber sobre o conhecimento que vocês têm sobre essa problemática, a gente gostaria de saber também a avaliação de vocês em relação à contribuição que o curso deu nessa direção. Ok? Que é para a gente avaliar como continuar na próxima edição. Quanto aos resultados, em relação ao curso, a gente viu que os objetivos foram alcançados, em sua grande maioria. Eu não vou entrar em detalhes, porque são vários objetivos, a gente perderia muito tempo. Isso não faz parte das características da mesa, embora seja uma mesa mais técnica, não é uma mesa claramente só institucional, como vocês estão vendo aqui. A gente não convidou os secretários, a reitora, a gente convidou as pessoas que estão envolvidas com o projeto, com as atividades. Ok? Então, o principal objetivo alcançado foi de identificar pessoas que estavam envolvidas diretamente com essa problemática enquanto profissionais.
professores, policiais, agentes carcerários, promotores de justiça, médicos, enfermeiros, dentistas, psicólogos, assistentes sociais, enfim, esse conjunto polifônico, né, que estava trabalhando com essas pessoas e muitas vezes sem saber como fazer. Alguns que já tinham uma formação, mas que também tinham interesse em começar a fazer uma atualização sobre o que estava acontecendo. Então, é uma clientela muito multiprofissional, não é? Interdisciplinar, que contempla toda uma diversidade de posições, de interesses, de saberes, não é? Níveis de escolaridade diferentes, instituições, profissões diversas, mas todos, não é, unificados em torno de uma questão central, que era essa questão de trabalhar com álcool e outras drogas, ok? Com esse tipo de problema e com os seus usuários, tanto com as situações problemáticas como com os usuários, com a família, enfim. Então, foi interessante da gente ver, sobretudo, que o curso não foi apenas uma transmissão de conhecimentos. Ele foi um espaço de encontro. Ele foi um espaço de diálogo. Muitas pessoas que moravam na mesma cidade, trabalhavam na mesma cidade, nunca tinham se visto, nunca tinham não se conheciam, às vezes se conheciam, mas não sabiam o que o outro fazia. E a gente viu se formarem grupos, dentro do curso, de pessoas que trabalhavam numa mesma cidade e que começaram a discutir o problema do álcool e outras drogas na sua cidade, no seu município. Isso foi uma coisa muito interessante, né? Tanto é que, logo ao final do curso, com pouco tempo, a gente viu uma iniciativa do Ministério Público em Parnamirim, né, junto com a Secretaria de Saúde do Estado e os outros órgãos de lá, para fazer um seminário sobre essa questão e que nos procuraram para a gente discutir junto com eles a elaboração desse seminário. Na época, eu e a professora Ana Karenina Arraes ficamos responsáveis pelo observatório para discutir essa proposta e participar desse seminário, que foi muito rico, muito bom, e que eram pessoas algumas delas que participaram do curso, que encabeçaram essa organização desse grupo. Você vê, são as consequências paralelas do que um curso dessa natureza tão curto, né, tão singelo, pode dar. São essas iniciativas que nós acreditamos que são iniciativas micropolíticas que podem gerar, né, um saldo bem positivo para adiante, para a mudança que a gente espera que aconteça. Muito bem. Eu queria ressaltar que o fato da gente formar 300 pessoas com esse curso e mais 250 pessoas com o primeiro curso, já nos dá aqui um saldo de pelo menos 550 pessoas que tiveram a oportunidade de discutir essas questões e que estão linkadas, usando a linguagem de hoje, com o Observatório de Saúde Mental e com o UNESC. São pessoas que, no momento que qualquer uma dessas instituições aqui presentes, né, até a Ana Eloá me pediu um tempo desse, eu vou preparar essa lista para você, a lista de todos os alunos que estão participando, inclusive da especialização, que a Universidade Federal da Bahia está realizando aqui também, o grupo do professor Nery, para que a gente tenha um mapeamento desse conjunto de pessoas e todos os eventos que a gente queira organizar nessa direção, a gente já sabe que temos um público, né, e que é um público que faz a diferença no momento de elaborar qualquer tipo de proposta, de projeto nessa área. Portanto, é um grupo que pode ir se organizar como um coletivo. E, como um coletivo, se mobilizar no sentido de dar sustentação a esses direitos que foram conquistados ao longo do processo civilizatório e que, no momento atual, estão sob ameaça. E eu quero ressaltar isso. Nós estamos num momento de ameaça dos direitos conquistados, né?
Isso é uma coisa grave, porque nós estamos com um tipo de políticas, e eu quero ressaltar que são políticas, no sentido de um desmonte de todo o universo, não é, de conquistas que a gente tinha conseguido e que a gente estava progressivamente avançando. É um momento de refluxo, como se a gente andasse como se fossem ondas, em que a gente vai e volta um pouco, vai para frente, volta um pouco. Nós estamos no momento do volta um pouco. Nós estamos no momento do refluxo, né? E de um refluxo que chama atenção, porque, numa certa medida, nos coloca diante da barbárie, né? A gente está vendo coisas terríveis que todos os dias a gente assiste pela televisão, vê no comentário com os colegas, vê, enfim, o tempo todo acontecendo coisas muito desagradáveis que a gente nunca, há muito tempo, não via, e algumas que sinceramente, me surpreendem. Finalmente, eu queria dizer que, para a gente fazer esse projeto, a gente precisou de muitas mãos, foram muitas pessoas que trabalharam, instituições que trabalharam junto com a gente. Esse projeto ele foi construído não somente pelo observatório isoladamente, mas por esse conjunto de instituições que estão aqui presentes, né? Todos trabalharam com a gente desde a concepção do projeto, quando a Senad nos provocou, e nós começamos a reunir o grupo, fizemos até um grupo de WhatsApp, né? E as pessoas, todas essas instituições aqui da mesa participaram, discutiram, fizeram sugestões, né? E isso foi que gerou, de certa forma, o êxito, deu oportunidade de êxito para esse projeto, né? Contarmos com o apoio de todas essas instituições. Não foi uma coisa fácil, né? Nós já estávamos numa fase de desagregação, o país já começando a desabar, né? Quando a gente não abria o edital e ninguém se inscrevia, por exemplo, para participar do projeto. E aí essas instituições começaram a se mobilizar, né? Ministério Público, Projeto Rede, Secretaria de Estado, Secretaria do Município de Natal. Foi uma participação efetiva, divulgando o curso, convencendo os secretários a liberar os seus funcionários para participar, convencendo o pessoal da Secretaria de Educação a liberar os professores para participar, convencendo, enfim, todo mundo. E aí fomos criando as primeiras turmas e, progressivamente, os alunos foram gostando, foram eles mesmos divulgando para os seus colegas nas suas cidades, nos seus municípios, e a gente conseguiu, finalmente, concluir com o conjunto que a gente esperava. Alcançamos a meta que a gente esperava. Mas não foi um processo fácil, justamente por conta dessas incertezas. As pessoas não sabiam o que fazer. Eu vou fazer o curso, quando eu voltar, não tenho mais lugar. Muitas pessoas, durante o curso, perderam emprego. Muitas pessoas foram tiradas do lugar onde trabalhavam e foram deslocadas para outro local. Então, mas muitos não desistiram do curso. Vocês veem que foi um número muito substantivo que foi até o fim, né? Eu quero, então, reforçar, né, o interesse que vocês demonstraram, a determinação que vocês demonstraram em estarem presentes no curso até o final e de estarem hoje aqui conosco. Parabéns. Então, vamos agradecer às instituições e vamos agradecer também, em segundo lugar, ao corpo docente, que foi muito importante, né? Um corpo docente de alta qualidade, todo mundo muito comprometido. O corpo docente foi misto, não foi um corpo docente formado só por professores. A gente tinha também pessoas dessas instituições participando no corpo docente, né? As instituições participaram na elaboração do projeto, no corpo docente, na divulgação. Depois cada um vai dizer alguma coisa sobre isso. E entre esses docentes, né, nós temos
nós poderíamos listar alguns, quer dizer, alguns não, são todos estão aqui, né? Então, Adriano de Souza, Ana Caterina Reis, Emerson Arcoverde, Isa Maria Hetzel, Lanúzia Veríssimo, Liégio Shoa, Manuel Noff Neto, Manuela Brandão, Miranice Crives e Rossana Carla Ramé, que infelizmente não está hoje aqui com a gente, porque ela teve que ir embora para Recife. Uma pena para a gente, foi bom para ela, porque ela é de Recife, a família dela está lá. Para a gente foi uma perda, mas ela tem o compromisso de voltar a Natal, né, em outras oportunidades para trabalhar com a gente em alguns projetos. Também queria agradecer muito a professora Jacileide Guimarães, né? A professora Jacileide foi a minha vice, a gente chamou de coordenadora pedagógica, na verdade foi a vice, né, do projeto, que trabalhou comigo desde o início. No início de todo esse percurso, a gente começou com o PET, Saúde Mental, CRAC, que foi com os estudantes dos diversos cursos de graduação, era um triunvirato, eu, Jacileide, a Ana Karenina, né? E daí saímos para o observatório e tal. Então, já é uma parceria longa, né, que a gente já vem desenvolvendo desde 2011. O apoio executivo, que foi dado por Saonara Mahatma, que está afastada agora, né, por Laura Delorto, que está com a gente agora no momento, e eu daria um agradecimento especial para a secretária do NESC, a Odécia Medeiros, que foi incansável no trabalho junto com a gente, dando toda a infraestrutura do NESC, né, para o nosso trabalho. Os bolsistas do OBSAN, né, que trabalharam junto com a gente o tempo todo, né, inicialmente Zenilda, que foi quem ficou oficialmente, né, que deu toda a força ao projeto, depois Iago e Aurélia, né, e mais recentemente a Ana, eu não coloquei aqui porque não está oficialmente, mas que se engajou de algum tempo para cá, a Ana Rodrigues. E gostaria de terminar dizendo que uma frase de uma pessoa que está sendo objeto de muita polêmica, porque as pessoas, com esse radicalismo perverso que está acontecendo agora, radicalismo no mau sentido, eu gosto do radicalismo no bom sentido, de fundo nas raízes, né? Mas, nesse caso, é uma polarização política absurda que está ocorrendo com a volta do fascismo, né? Então, uma das coisas mais tristes é você ouvir alguém dizer que Paulo Freire, esse senhor que todo mundo já ouviu falar, que internacionalmente é tão bem visto por todos, tudo aquilo que ele fez, a sua obra, né, tão rica, e que é o patrono da educação no Brasil, e as pessoas estão querendo caçar esse governo, né, golpista, está querendo caçar, né, o Paulo Freire do seu estatuto de patrono da educação brasileira. Por esse motivo mesmo, achei que era importante a gente trazer para cá uma fala dele, né, em que ele diz: educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. As pessoas é que mudam o mundo. E é isso que a gente espera de vocês, o compromisso de mudar o mundo. A gente fez com a educação o possível para transformar vocês e esperamos que vocês agora cumpram a sua parte. Que cada um de vocês se engaje em projetos, né, de transformação, de emancipação, né, dentro das suas instituições e articulando as diversas instituições nos seus municípios, né, produzindo políticas, produzindo práticas, produzindo cuidados que sejam realmente representem um compromisso de vocês com essa população que tem uma vida tão precária, que tem uma vida tão difícil
e que precisa do apoio de cada um. Muito obrigado. Passamos a palavra para a senhora Maria Leusa Teixeira Duarte, articuladora do projeto Redes Fiocruz Senado. Bom dia a todas e todos, né? Considerando que a maioria da plateia aqui é feminina, e a mesa também, né? Eu penso que esse grupo que aqui está tem uma responsabilidade imensa, né? Mas só para não quebrar os protocolos, também aqui parabenizar a mesa como um todo, e o corpo docente, através das 3 mulheres ali sentadas, Ana Karenina, Jacileide e Isa, né? Então, a gente parabeniza todo o corpo docente. E, assim, esse é um momento muito importante. Importante porque, né, eu penso que cumpre-se aqui uma missão de estar nesse processo formativo conjunto, em rede e intersetorial, onde articula-se, né, saberes, tanto das pessoas que estão nas pontas dos serviços, na execução dos serviços, como também o saber acadêmico, né? Sabemos que o movimento do conhecimento, ele nasce lá na base, e ele é aprimorado na academia. Então, na verdade, quem dá o receituário, se é que a gente pode dizer assim, ou quem vai criando as bases para toda a discussão teórica, na verdade, são os sujeitos que estão lá na ponta, né, com as pessoas que estão sendo atendidas. Então, assim, esse é um momento importante, porque eu penso que, desde o período de mobilização dessa turma, né, ao período de conclusão, eu penso que foram construídas bastante alternativas, né, na perspectiva da assistência e do cuidado e na perspectiva de transformação da realidade, né? Na verdade, os sujeitos que aqui estão são transformadores da realidade. E aí, assim, alguns teóricos, a exemplo de Jules Habermas, ele coloca que torna-se fácil exercer a crítica, né? Mas que a crítica ela só é contundente se ela for humanitária, se ela for inclusiva, se ela possibilitar autonomia, se ela possibilitar criatividade, se ela possibilitar criar novos sujeitos. E aí, o professor Maurício, ele começa a fala dele, ele termina a fala dele citando Paulo Freire, e eu não ia nem resgatar, mas eu resolvi resgatar um pouco de uma teoria da interdição dos corpos, que foi cunhado pela filha do Paulo Freire, que é a Ana Maria Catarina Freire, onde ela faz um resgate da história da interdição de corpos, e que eu venho sempre falando nessa interdição de corpos, quando ela resgata a história de Catarina Paraguaçu, que é a matriarca da família brasileira, que encontra-se hoje enterrada no mosteiro lá no Salvador. Então, assim, ela resgata essa teoria da interdição de corpos para mostrar, né, que, para nascer, né, a história da família brasileira, necessário se fez que anulássemos o corpo das indígenas, né? Porque primeiro ela precisa ser catequizada, ela precisa aderir a um projeto português, casar com um português, para a partir dali ter um filho e nascer a família brasileira. Então, assim, a política da interdição de corpos, ela faz parte do processo de colonização do Brasil, e em alguns momentos da história ela vem sendo resgatada, principalmente nessa prática delicada do cuidado, da saúde mental, do cuidado a usuários, né, de risco de álcool e outras drogas. Então, ela puxa esse viés desse resgate da interdição de corpos para mostrar que o corpos das mulheres foram interditados, embora a maioria desse público hoje seja de mulheres, e a mesa também seja de mulheres, mas a gente sabe que esses resgates do fascismo, eles estão muito presentes nas nossas histórias de vida, nas nossas histórias em casa, nas nossas histórias nos espaços públicos. Então, eu penso que a gente está pensando essa política setorial para as pessoas que fazem uso de risco de droga, essas políticas não podem ser pensadas nem no ponto de vista da internação compulsória, nem do ponto de vista do encarceramento
em massa, e nem tem a ver com os estigmas e os preconceitos, né, que perpassam todos os sujeitos que não dialogam com a normalidade do que está posto dentro da condição social. Então, acho que torna-se muito importante a gente dar uma dialogada acerca desses corpos, né, que foram interditados na posterioridade, dos corpos que são interditados atualmente, né, e também mostrar que essa interdição ela traz violações, né, violações que terminam fortalecendo essas políticas de interdições. E ela demarca também, né, uma construção que Foucault fez em um determinado momento, e Deleuze, onde eles levantam a questão dos dispositivos de saber, e eles destacam muito esses saberes, o saber médico e o saber jurídico, que grande parte das vezes... E aí também vem as escolas, né, vem os hospitais, vem as institucionalidades como um todo, que grande parte das vezes dialogam, né, com os corpos regulares, com os corpos socialmente aceitos. E tudo isso vem mostrando que, apesar da visibilidade, apesar desses corpos estarem fissurando e estarem mostrando, tanto lá nos serviços que a gente está atuando, como para a academia, né, que são esses corpos que fazem com que a gente reveja conceitos, reveja práticas, revejam ações, reveja ensinamentos, para que possa estar inserindo esses sujeitos, né? Então, assim, quando a gente vai falar de usuários, pessoas que usam drogas abusivamente, quando a gente vai ver protocolos de encaminhamento, a gente sempre vê que o nome da pessoa se perde, que a história de vida da pessoa se perde e que aparece sempre o usuário ou a usuária. Qualquer processo que se pegue, sempre vai ter o nome da pessoa civilmente, e depois o nome se perde e passa a aparecer o usuário. Em todas as vezes a gente faz o usuário, a usuária, a usuário, o usuário. Enfim. E aí a gente percebe também, né, Antônio Neri, que aqui está, ele sempre faz uma fala bem interessante no sentido de dizer que nós precisamos ver as pessoas, né? E não simplesmente o usuário, a usuária. E ele sempre fala assim, sempre que você vai ver uma situação de uso de risco, você tem que suspender, né, a questão da droga e passar a ver os sujeitos. E eu acho que isso é um ensinamento que a gente leva para a vida. Então, quando a gente começar a ver os sujeitos e quando a gente começar a perceber que essas pessoas precisam mais da assistência e do cuidado do que do preceito moral, né, essa questão assim, desses empresários morais e dessas ideologias de interdição, que no momento atual, Maurício fala aqui da questão... Ele fala da questão do fascismo, né? Então, assim, fala da dificuldade que foi estar fechando esse processo. E ele diz, conseguimos fechar 300 formandos dessa etapa. Considero um número bastante razoável, né, em função de todas as dificuldades que a gente passa pelo país hoje. Então, assim, na verdade, eu acho que isso aqui é um momento muito importante, né, porque, assim, na verdade, não é um número reduzido, é um número bastante eficaz, considerando as dificuldades para a permanência, para a permeabilidade, né, dessa turma em específico. Então, assim, eu gostaria também de dizer que a formação desses profissionais, ela representa muito além desse número de 300 pessoas, porque, para além dos equipamentos públicos, nós temos aqui um equipamento muito maior, que é o equipamento da tecnologia humana, né? A tecnologia que agora não passará a ver os sujeitos de forma fragmentada, mas que esses sujeitos eles possam ser vistos a partir de seus nomes e de suas histórias de vida. Então, gostaria de dizer também, né, que,
pegando Paulo Freire, né, quando ele fala dos esfarrapados do mundo, né, que, na verdade, nós trabalhamos com o que a sociedade diz que não é útil socialmente, né, nós trabalhamos com as pessoas que são ditas como os inúteis, porque estão voltados para o mundo ou o problema da droga, e, na verdade, essas pessoas que aqui estão, com certeza a perspectiva é outra. Então, a maior tecnologia que acontece é essa tecnologia formativa, de inclusão, de autonomia. E aí, eu penso que teremos o nosso palestrante, Magno, que vai aqui fazer a fala, e para a gente não demandar também muito tempo e não cansar todo mundo, eu gostaria de pedir que as representações das 8 turmas que aqui estão se levantassem para a gente fazer um aplauso caloroso, né, para esses sujeitos que voltam para os seus locais, implementando uma nova perspectiva de vida e de inclusão. Por favor, fiquem de pé. As turmas, as estudantes e estudantes. E uma salva de palmas para o pessoal. Então, gente, parabéns a todas e todos. E agora vamos passar aqui para a nossa cerimonialista para dar continuidade a essa mesa. Passamos a palavra para a senhora Ana Eloá Cerqueira, coordenadora de saúde mental da CESAP. Bom dia. Leusa pediu para vocês ficarem de pé e eu quero que vocês falem. Exercício do corpo e da voz. Primeiro, né, saudar a mesa, os companheiros, companheiras nas lutas, né, que nesse momento nos aproximam, né? Eu dei uma escrevidinha aqui no que eu tenho que dizer, senão eu vou falar muito, né? Primeiro, é importante eu falar da parceria que essa mesa representa. Eu já me sinto bastante contemplada com as falas de professor Cipriano, professor Maurício, Leusa. Eu vou só acrescentar talvez um detalhe daquilo que a gestão do Estado, né, pode trazer e pode contribuir, né? Pensar que esse intercâmbio, essa parceria, né, na minha maneira de pensar, ela é a saída possível para que a gente possa levar adiante o nosso trabalho. Qual é o nosso trabalho nesse momento? Do ponto de vista mais técnico, frio, né? É um trabalho de construir, implementar e fortalecer os territórios para um cuidado das maneiras como já foi falado nessa mesa, para o direito, para a cidadania, para o respeito, né? E essa parceria ela é possível a partir do que a gente pensa na Coordenação Estadual de Saúde Mental, porque a gente tem um alinhamento conceitual, porque a gente pensa de uma forma semelhante, né? Os nossos conceitos são semelhantes, porque hoje a gente vive tempos sombrios, onde se proliferam os discursos preconceituosos, de ódio, ódio ao diferente, ódio à diferença, fundamentalismos, fascismos, e a gente não cansa de se espantar do que a gente tem visto nas redes sociais, né? Essa semana a gente teve aí um episódio bem difícil, que foi a questão da creche lá em Minas Gerais, e é impressionante o que a gente lê, escrito por pessoas que fizeram cursos nas nossas universidades federais, né, e que hoje estão no campo da saúde, e o tipo de coisa que está sendo dita, eu não ouso nem repetir e nem replicar nas redes sociais, né? Então, é importante pensar que por que a gente está junto aqui, porque que eu estou aqui nessa mesa, junto com o professor Maurício, junto com a doutora Sandra, o Ministério Público, estamos juntos, né, os professores, nessa frente que precisa se fortalecer, porque a gente vai atravessar tempos difíceis. Isso é uma onda, né, e a gente precisa resistir, né? Acho que a palavra do momento é essa: resistência e criatividade, inventividade, né? O que a gente tem feito? Acho que talvez seja importante falar um pouquinho sobre isso. Acho que em momentos onde o Ministério da Saúde acena aí com
uma política bem diferente do que a gente vinha trazendo até aqui. A gente tem se voltado para a qualificação das pessoas, né? A sensibilização das pessoas que hoje fazem as redes, que, como Leusa disse, estão na ponta, né? Estão no olho a olho com as pessoas que precisam do nosso cuidado, sejam em que área a gente estiver envolvido. E também, do ponto de vista da saúde, né, não dá mais para a gente pensar numa rede de atenção psicossocial só, isolada, ou mesmo num serviço de saúde que apenas trabalham dentro dos seus dispositivos. Hoje não dá mais, né? Hoje o tempo do sujeito, um sujeito complexo, um sujeito com suas dificuldades, e que a gente precisa estar junto, pensando esse sujeito juntos. É uma integração dos dispositivos da rede de saúde, mas também dos demais que estão nos territórios. E a gente tem focado nessa perspectiva, né? Hoje a gente está trabalhando numa frente que eu penso que é muito importante, que é a qualificação dos coordenadores da atenção especializada, que a gente chama de CAPS, né? E temos chamado ao compromisso e à responsabilidade da importância desse serviço lá no território, mas a gente não pretende ficar aí, a gente entende que a gente precisa chegar na atenção básica, já temos feito esse trabalho também, junto com a atenção básica, através de fóruns, onde a gente é convidado a ficar junto por conta dos sujeitos que nos procuram. Então, são eles que nos apontam o caminho, são eles que nos apontam como precisamos estar juntos para cuidar dele, né? Outra coisa, a gente não pode mais falar, e aí, gente, eu estou me dirigindo aos alunos, né? A gente não pode mais falar em rede que não funciona, né? A gente não é máquina. Eu tenho preferido falar de rede viva, né? E o que eu tenho visto é que as nossas redes estão vivas, porque vocês estão aí, né? Uma rede é formada por pessoas, eu sou discípula de Paulo Freire, né? A gente precisa de gente, a gente precisa de gente. Não precisa só de dispositivo, não. A rede está formada, temos CAPs, temos leitos, temos não. Nós temos que ter gente que faça a diferença, gente que se comprometa, gente que se responsabilize, gente que tome para si o cuidado, né? Então, a gente tem conversado muito nessa linha de pensar em triagem, encaminhamentos. Nós estamos fora disso. A gente hoje trabalha com conceitos, a Política Nacional de Humanização nos assessora com isso, a gente trabalha com acolhimento, a gente trabalha com clínica ampliada, a gente trabalha com redução de danos, né? Esses são os nossos conceitos. É muito importante que a gente tenha aprendido eles aqui, né? Porque sem esses conceitos, gente, com a coisa muito mais voltada para o tecnicismo, né? Eu escrevi aqui a naturalização do horror, né? Eu passei pelo hospital psiquiátrico, trabalhei quase 10 anos, e isso é uma coisa que ainda me choca, ainda bem, né? O trato dentro do hospício. Então, a gente não pode naturalizar aquilo que ali está, né? É tempo de que a gente se doa na gente o horror, porque a gente está assistindo a isso e a gente está naturalizando esse horror, né? O que nos interessa e o que nos faz sair dessa naturalização do horror, na minha opinião, são as histórias, são as pessoas com a sua história. E aí que a gente tem que estar qualificado para poder escutá-los, porque é isso que sensibiliza a gente e nos relança de novo para o nosso trabalho, que faz com que a gente nos revisite, né? E possa nos fazer realmente instrumento de produção de vida, né? De qualquer forma, hoje é um tempo de festa, né? É um tempo de encerrar ciclo. Aí a gente fala assim, encerramento, o que é isso? Mas os encerramentos, eles são muito importantes. A gente precisa finalizar as coisas para que a gente possa se relançar. Na teoria com a qual eu trabalho, a gente chama de tempo de concluir. E no tempo de concluir, a gente tem também um instante de ver, né? E eu gostaria de convocar vocês para esse instante de ver na vida de vocês, né?
que a passagem por aqui, que a passagem por esse curso, a passagem por esses professores, por isso que foi dito aqui, realmente possa ter transformado vocês, assim, que nem a história lá da Alice, né, da borboleta, né, que a gente possa ter neste campo, né, é um convite, porque isso é todo dia, né, que a gente possa ter a leveza da borboleta, né, para que a gente possa pousar aí nos corações e nas pessoas e poder realmente fazer diferença, né. E, finalmente, eu quero convocar vocês, a leveza da borboleta, mas a gente tem aí a força também, né? Porque 2017 é um ano que a gente faz 30 anos de um manifesto que foi feito em 1987, numa cidade chamada Bauru, do interior de São Paulo, onde a gente tinha um país que está bastante parecido com o país que a gente vive hoje, né? E, naquela época, os trabalhadores da saúde mental se reuniram para fazer uma denúncia e lançar, na verdade, uma proposta de futuro, né? E penso que as pessoas que tiveram acesso a esse curso precisam saber de que se trata esse manifesto, Carta de Bauru, e pensarem, né, na sua contribuição, como disse a professora Ana Karenina no nosso último encontro, né, para os próximos 30 anos, onde a gente vai estar. E o lema, né, que foi tirado naquela reunião, 18 de maio de 1987, foi por uma sociedade sem manicômios. E é isso que eu convoco todos vocês aqui. Parabéns vocês e estejam conosco. Passamos a palavra para a doutora Sandra Angélica Pereira Santiago, promotora de Justiça. Bom dia. Inicio cumprimentando aqui a mesa, o professor Cipriano, o professor Maurício, Silvana, Leusa, Ana Eloá, né? Me sinto muito à vontade com essa mesa e praticamente em casa, devido à parceria construída com todos esses atores. Cumprimento o corpo docente que fez esse curso acontecer, também muito responsável. A todos os alunos que aqui estão, né, que estão fechando esse ciclo, encerrando esse ciclo com louvor, né, 300, um número expressivo, isso muito nos contenta. E não posso deixar de cumprimentar nosso professor Nery, que já adotamos como potiguar, né? E que seja muito bem-vinda à nossa terra, que nos brinda sempre com instruções, com informação, e que tem toda uma trajetória nessa seara muito respeitada. Bom, o Ministério Público aqui, ele se integrou a essa parceria, a esse coletivo aqui, como foi denominado, a partir de um projeto institucional que eu não sei se todos aqui presentes conhecem, que é o Transformando Destinos. Lançado em 2016, completou 2 anos, na verdade, 2015, completou 2 anos agora em 2017. E esse projeto ele foi pensado justamente para a indução da política pública de drogas no Estado, devido à constatação de uma lacuna aqui no Rio Grande do Norte nessa temática. E, com isso, estamos construindo, desde então, o Ministério Público vem induzindo, junto ao governo do Estado, junto a alguns municípios, como Natal, Parnamirim, Mossoró, Macau e Parelhas, induzindo essa política. E sempre o Transformando Destinos, inclusive, está na carta de abertura do projeto, identificou como uma necessidade premente, uma delas, né, a formação e a capacitação de profissionais. Então, essa é uma das metas que o projeto visa alcançar. Lá no âmbito do Ministério Público, já fizemos diversos eventos, inclusive com a participação do professor Nery, em parceria com esses outros entes, com a própria universidade, fizemos eventos com o intuito de capacitar pessoas nessa temática. Mas a aproximação com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também com a Universidade Federal da Bahia nos proporcionou potencializar, né, essa meta de formação e de capacitação. E acho que hoje aqui esse momento marca, de fato, essa articulação que buscamos, né, e tivemos uma grande abertura no NESC,
com o professor Maurício e agora o professor Cipriano, sempre nos acolheu, sempre conversamos, sempre pactuamos, e hoje nós temos duas frentes de trabalho muito importantes, que são os cursos do CRR e a especialização, né, em parceria com a Universidade da Bahia, nessa temática, que está ainda em curso, né, não concluiu. Então, é um momento de grande satisfação para o Ministério Público, né, que vem induzindo essa política e que anseia demais que esses profissionais que estão lá na ponta, que fazem os serviços acontecerem, que acolhem essas pessoas, porque elas precisam realmente ser acolhidas, né, e estejam lá capacitados e realmente empoderados da sua missão e também dos saberes necessários para lidar com esse público, né? Então, a visibilidade dessa iniciativa, desse projeto, que formou 8 turmas, né? E que os resultados ali alcançados são muito significativos e que vão reverberar para esses usuários dos serviços, contemplou uma intersetorialidade muito interessante, né? A saúde, todo mundo vê a saúde como o locus desse cuidado, mas trouxe a assistência para dentro dele, trouxe a educação para dentro desse curso, trouxe o sistema de justiça, né? O sistema de justiça que também precisa conhecer a política, né? Temos uma carta promocional, sempre a gente reforça isso, de direitos, na primeira parte da Lei 11.343, mas poucos sistemas de justiça se volta para ela. Volta-se apenas para o artigo 28 e seguintes da Lei 11.343. Então, proporcionar ao sistema de justiça também essa possibilidade de beber um pouco desse conhecimento, e também o sistema de segurança pública, também é o público-alvo desses cursos, é muito importante trazer todos esses atores que, de fato, fazem a roda girar, todos aqui fazem a roda girar, porque a intersetorialidade ela é a tônica, né, dessa política, é a tônica desses serviços, e aí realmente esses cursos mostram de fato a importância e a relevância que tem para a consecução dos ditames desta política. De fato, o Ministério Público aqui participou, seja através de Dr. Manuel Onofre, que foi um dos professores, né, do curso. A minha assessora também contribuiu, Patrícia Kelles, uma das turmas foi contemplada com a aula dela. E a gente fomentou, né, buscou fomentar, no âmbito das parcerias que nós tínhamos construído, e principalmente dos entes. Aqui eu vejo algumas carinhas conhecidas, né? Buscamos fomentar naqueles espaços o curso, buscamos divulgar no desiderato de alcançar o maior número de alunos possível, né? Então, trouxemos essa necessidade de estarmos ali lado a lado, também fomentando a participação. Então, o Ministério Público só tem a parabenizar a todos vocês, na perspectiva, né, e na esperança de que essa formação que foi alcançada, ela venha realmente trazer muitos frutos, e que os senhores aqui sejam multiplicadores desses saberes usufruídos durante todo esse período, durante todas essas 60 horas aulas, né, que foram ministradas, e que possam ser multiplicadores, que possam ser incentivadores de que outros trabalhadores das mesmas áreas estejam também, espero eu, numa nova edição do CRR, né? Nós estamos nessa expectativa de uma nova edição, e que assim se repita e se reproduza. Então, parabéns a todos, e espero que esses frutos sejam colhidos na rede, onde os senhores fazem movimentar diariamente. Muito obrigada. Passamos a palavra para a senhora Silvana Barros Maia, coordenadora de saúde mental de Natal. Precisa mesmo? Todo mundo já falou tudo. Tem certeza disso? Bom, eu estava olhando para essa água aqui, professor, e tem uma coisa que eu me inquieto muito. Me diga uma coisa, o que é Rivotril? Serve para quê?
Rivotril. Rivotril é um ansiolítico, né? E também é um moderador do humor. Eu acho que está na água. De todo mundo, está na água. E eu não estou delirando, não. Está na água, gente. Só pode, professor. Porque a gente está vendo cada história e está acreditando em cada historinha que a gente só pode estar tomando Rivotril. Temer é inocente. Puramente inocente. O PT é culpado por tudo. Lula tem que ser preso para resolver todo o problema do país. Louco tem que estar no hospício. E o usuário de droga tem que estar na cadeia. E a gente ainda está acreditando todo dia a gente acredita que morreu alguém que é traficante de droga nessa cidade. Eu estou achando que a gente tem mais traficante do que usuário. Porque todo dia... É o que, Aninha? Me ajuda aí, Aninha. Ah, essa é a pior. Psicólogo tem que curar gay. Né? Eu acho que a gente tem que entrar com a licença médica. Todo gay aqui na saúde tem que entrar de licença médica. Porque não tem cura. Né? A gente vai entrar na aposentadoria. Todos. Isso é uma piada, mas a gente só pode estar tomando Rivotril, professor. Eu quero saber como é que a gente tira esse Rivotril da água. Não pode. Estão rasgando, doutor Cipriano, todos os direitos que a gente conquistou há anos, com a reforma trabalhista, com a reforma previdenciária. Só pode ter Rivotril na água, já era para a gente estar na rua. Como é que a gente, enquanto gestor, ainda continua financiando comunidades terapêuticas? Como? Como é que a gente continua financiando leitos psiquiátricos dentro dessa cidade? Foi essa conversa que eu tive, viu? Graças a Deus eu passei por esse secretário aqui também. Né? Porque é mais fácil quando a gente conversa com pessoas que estão nessa linha aqui. Mas a gente tem que tomar uma posição. A gente não pode sair de um curso desse sem tomar uma posição e continuar achando que é melhor que essas pessoas estejam nas comunidades terapêuticas. Não, porque a rede não. A rede tem furos, sim. Mas a rede é composta por nós. Na ponta que nós estamos. E a gente, às vezes, está aumentando o furo. Para a coisa cair mesmo. E aí vem com toda a força reeditar o manicômio. Né? Porque a questão das drogas é isso. A gente reedita uma história que a gente quer contar diferente. Eu acho que a gente também tem que aprender a contar histórias. Eu digo sempre que a gente tem que aprender a contar histórias. Eu não posso resumir a história de um usuário desse porque ele usa crack, cocaína, maconha, como você falou, está lá no prontuário. A gente resume a isso aqui. O problema não é decorrente do uso, não. O problema é decorrente de todas essas políticas que essas pessoas estão vivendo hoje. Como é que a gente está cuidando nessa cidade, das crianças e adolescentes, por exemplo, dessa cidade? Quais são as políticas que se tem para elas? Que todo dia eu vejo morrendo um. Todo dia morre um. E a gente acredita na historinha. Não, mas ele estava envolvido com o tráfico. Estava envolvido com drogas. Aí a gente faz, besteira. Isso aí está limpando a cidade. É menos um. Mas é verdade. Só pode ter Rivotril aqui dentro. Não tem outra para a gente acreditar nessas coisas. A gente tem que tomar uma posição. A gente não pode sair de um curso desse que busca, vem nessa perspectiva de direitos, garantia de direitos humanos e continuar agindo muitas vezes na prática, nos serviços, da forma que a gente age. E eu fico muito à vontade porque eu estou vendo a turma todinha aí do Cabos AD Leste. A gente tem que refletir práticas. A gente precisa refletir o que é que a gente está fazendo. De que lado nós estamos. Não tem essa, eu não gosto de política. Não tem essa, eu não sou do PT. Não existe. A gente tem que tomar posições, sim, porque cada posição dessa da gente, tem muita coisa aí que a gente pode estar mudando no dia a dia da gente. Da forma como a gente acolhe, com quem a gente conversa.
Uma sala dessa, que eu tenho várias áreas, eu não posso dizer que o problema é da saúde, só. Não é? E é a saúde que vai resolver. Mas eu estou buscando quem para compartilhar? Que bom que hoje vocês veem nessa... Eu fico muito grata, né, que essa turma aqui parece que o Rivotril não atingiu muito, não. Né? Eu sei que tem muita gente que a água aqui não adiantou muito, não. Essa está limpa, está nada. Está nada. Porque é todo dia querendo que a gente acredite em coisas que não dá mais para a gente acreditar. É a Rede Globo todo dia aí. É o jornal, é o Inter TV Cabugi todo dia. Não dá mais para a gente acreditar nisso. Então, eu acho que, ainda bem que existem cursos que vão nessa linha, formação que vão nessa linha, né, da intersetorialidade, na perspectiva de garantia dos direitos. Né? Mas é a gente que está na ponta é que tem que fazer isso valer. A gente está na ponta, se a gente levantar a mão, levanta a mão aqui, quem já se deparou com essas situações, com alguma situação que envolva a questão de álcool e drogas, levanta a mão aí. Professor, estamos lascados, estamos não? Estamos. Todas as áreas. Então, não existe essa de discurso, eu vou encaminhar para quem? Vamos lá, vamos apresentar o fluxo de encaminhamento. Que conversa! A gente vai apresentar o fluxo do compartilhamento. É nosso. Não tem essa. Eu estou lá na unidade de acolhimento, das Sentas, eu preciso encaminhar para a saúde. Aí vai para lá, preciso de uma consulta médica. Tem alguém aqui da unidade de acolhimento? Tem alguém do CREAS? Oba! Estamos juntos nessa. É compartilhar. Ele vai e volta. Tudo na saúde vai para outros níveis de complexidade e volta para o território. A saúde mental, a turma quer mandar e quer que fique lá. E pior, lá no hospital psiquiátrico. Eu tenho aqui 75%, né, João Machado? Oh, desculpa aí. 75% é alto demais, é muito grave, de reinternação. A turma bate lá, vem para o território, volta para lá. Isso diz respeito a gente, né? Então, a gente tem que parabenizar mais uma vez. Qual é a terceira turma? Qual o dia? Está marcado já o próximo curso? Vamos negociar com a Senad. Isso. E rezar que dê tudo certo. Tem que dar. Tem que dar. E é isso. Muitas vezes a gente leva, como a Ana Karenina estava dizendo, a gente leva os casos aqui, traz os casos para a sala de aula, não é? Porque a gente está angustiado, porque a gente está inquieto, porque a gente não sabe por onde agir, com quem conversar. Aí vem o Redes e diz, vamos fazer os fóruns intersetoriais, vamos se conhecer nos fóruns, vamos deixar que as pessoas falem nos fóruns, tragam as suas questões, porque quando a gente escolhe um problema para trazer, a gente está envolvido nele. Algo nos diz. Então, eu acho que a gente precisa mesmo potencializar o encontro, né? Sair dos muros dos CAPs, dos muros das unidades, se articular, porque esse problema é nosso. Né? E numa outra linha, lugar de doido não é no hospício, e lugar de usuário de drogas não é na cadeia. E muito menos em comunidades terapêuticas. Essa é a linha, a gente tem que bater o martelo. A gente vai financiar nessa cidade que modelo? Qual o modelo que a gente está financiando? Pagando mais de 4 milhões por ano de internação à clínica privada. Que modelo a gente está financiando? O que é que a gente quer financiar? Não dá mais, tem que ter uma linha, uma diretriz, bater. Senão essa garantia de direitos não vem, não. Não acontece. E tem que parar de usar Rivotril, professor. Tem que parar de limpar essa água nessa cidade. Inclusive nas escolhas dos nossos representantes, dos nossos deputados federais, dos nossos deputados estaduais, que está vindo aí. Não é? Tem que... Não dá. Tenha cuidado quando tomar água aqui, que o negócio aqui está pesado. Valeu, obrigado. Nós agradecemos a presença de todos. Só um pouquinho, Zenilda. Isso que o senhor está dizendo, gente, não é absurdo, não. Eu morava em São Paulo, em 1998, e no Congresso, não vou dizer de que profissão, houve uma proposta dessa, na época era Prozac.
colocar Prozac na água para acabar com a depressão. Bom, convidamos todos vocês para uma pausa, para um coffee break. E todos estão convidados, alunos, professores, coordenação. E logo depois do coffee break, vocês voltam para cá, retornam para o auditório para assistir a palestra do Dr. Nery, seguida de debate, ok?